Porque todo empresário chega num momento que ele não tem com quem tirar dúvida, ele não sabe se as ações que ele está tomando, se está certo, se está errado, se tem alguém mais experiente ali que ele para poder dar um pitaco, enfim, para falar, não, o caminho é esse, ou então não, olha, se você, né, for por aqui. E a gente já tinha vivenciado algumas outras experiências com mentoria, com consultoria, nada muito agradáveis, assim, sabe? Aquela coisa de bate o dedo no relógio e leva o seu dinheiro e não te deixa nada de proveitoso. E aí, quando eu bati um papo com a Carol, ela veio com uma visão, com um trabalho, com uma prática de mentoria, de consultoria totalmente diferente de tudo aquilo que a gente tinha visto. E a gente encerrou o ano de 2019 com um super desafio, com um plano super estruturado para 2020 e 2021. E aí, logo no primeiro trimestre, a gente se depara com um revés desse, né? E aí, muito prontamente, antes de se falar em fechar as portas, em home office, a Carol e o Paulo nos trouxe esse plano de contingência que nos deu com muita segurança uma visão, né, e a segurança de ações, porque eu acho que nesse momento o empresário ele fica muito perdido. É muita coisa nova, é muita novidade, é muita dificuldade, né? Então, se o empresário tem uma base, né, um mapa, vamos dizer assim, um mapa para seguir, ele pode, com certeza, tomar as decisões mais assertivas. E aí, partindo disso, então, eu usei a base do plano de contingência da Bumit como uma bíblia mesmo, né? Uma das últimas mentorias que nós fizemos com a Carol e com o Paulo Palhares também, um super mestre fantástico que a Bumit tem aí no time, dentre outros também que eu vou citar ao longo aqui do bate-papo, que estão sendo super importantes nesse momento. Mas a Carol, eu falei, Carol, eu tô fazendo o plano, mas eu não tô registrando. A Carol me deu um puxão de orelha e falou assim, então registre. Registre o seu plano, porque você tem que consultar, né? E aí eu comecei, um dia eu sentei, peguei o PowerPoint e fui slide por slide, seguindo realmente as indicações do plano de contingência. Então, assim, o que eu separei para falar para o pessoal, deve ter alguns empresários aí assistindo. Eu acho que esse plano de contingência ele tem um tripé. É assim que eu vejo ele e que eu separei esse plano para o nosso dia a dia. Esse tripé ele está embasado em finanças, então toda a parte financeira, em pessoas, né, e informação versus ações, tá? Então, assim, sobre financeiro. O George, que é o meu sócio, né? E ele que fica bem focado na área comercial e na área técnica. A nossa empresa é uma empresa prestadora de serviço, está dentro do rol dos serviços essenciais. Pode falar, Carol. Não, só peguei um ganchinho aqui, pessoal. Tá. Muitas pessoas também ficam me perguntando, mas a minha empresa é B2B, né? É business to business, ou seja, empresas que vendem para outras empresas, né? Ou B2B. E eu tenho muita dificuldade porque o meu negócio é diferente, então eu também quis trazer a Karina, porque não há negócio mais B2B do que a fibra ótica e Rio Preto. E, inclusive, eles são B2G, né, que empresas que vendem para governo, que também é um baita complicador. Então, assim, eu acho que é muito rico trazê-los, porque às vezes as pessoas falam, é mais fácil fazer plano de contingência quem é B2C, né? Business to consumer, né? Ou seja, para o cliente final. Mas não, a gente quer trazer, que é o caso do João. O João é mais B2C. Uhum. A Karina é B2B e B2G, que é governo. Então, só queria fazer esse parênteses, porque muita gente fica falando, caramba, enfim. Então, acho que agora foi. Legal, porque o B2B, ele tem essa característica da prestação do serviço, que é algo muito intangível, né? Então, assim, como a gente vai também nesse momento de crise, continuar trabalhando de uma forma sustentável.
E aí a gente pegou o plano, o George ficou focadíssimo na parte financeira, no que se diz respeito a todas as receitas, porque ele está à frente, né, da área comercial. No primeiro momento a gente dividiu assim, ele falou, bom, a análise que eu vou fazer é tudo em relação aos nossos clientes, como que esses clientes seriam impactados pela crise, né, isso está lá no plano de contingência. Como que os nossos clientes serão impactados pela crise, em quanto tempo eles vão ser impactados e qual é o risco desse impacto chegar até a gente, né? E eu fiquei focada mais na parte das despesas. Então, junto com o meu analista financeiro, que é o meu supervisor, a gente fez assim um pente fino geral em todas as despesas e a gente foi elencando aquilo que era extremamente prioritário, aquilo que os contratos que a gente, nesse momento de suspensão, né, do trabalho, aquilo que não estariam sendo prestado de serviço, né, tomados de serviços, que então a gente poderia ligar para o parceiro e falar, olha, nesse momento então a gente consegue rever, né, os pagamentos, mesmo tendo a garantia de que nosso fluxo de caixa nos dá uma segurança de 2 a 3 meses, porque a fibra ótica Rio Preto, a gente já tem essa política de trabalhar com provisionamento, então a gente sabe, se nada acontecer, daqui 90 dias, tudo que vai acontecer. Então, para nós já foi mais fácil, porque a nossa gestão é uma gestão muito presente com o financeiro. Então, a gente simplesmente, a gente não precisou sair correndo pensar em, o que eu tenho para pagar? Né? Não, a gente simplesmente foi analisar as nossas despesas e ver aquilo que realmente seria cumprido à risca, aquilo que a gente poderia rever com os fornecedores, e assim nós fizemos. Foi meio que uma semana olhando todos esses detalhes. E hoje a gente tem essa segurança de poder olhar para daqui 180, 120 dias e saber quais as ações que nós vamos tomar a cada momento da crise. Então, por exemplo, daqui 30 dias, nós fizemos alguns cenários, o pessimista, o otimista e o mais realista. Então se o cenário pessimista acontecer, quais são as ações que nós vamos tomar em relação ao nosso financeiro, né? E já deixamos ali pautados os fornecedores que a gente iria ligar num segundo plano, os fornecedores que nós ligaríamos num terceiro plano, e assim nós fomos fazendo, uma planilha de Excel super concisa, concisa no sentido de ter todos os dados, mas simples. Nome do fornecedor, vencimento, enfim, coisas que os sistemas mesmos dão pra gente. Sim. Eu acho que um ponto importante a colocar, né, é que o plano de contingência bem estruturado, como que ela está falando, né, como a Karina está mencionando, que você avalia suas finanças, avalia cenário A, B e C, onde A é o mais tranquilo e o C é o drástico, né, onde você vai ter que cortar tudo. Quando a gente faz isso, a gente ganha uma coisa que não volta. Dinheiro volta, na vida se recupera tudo, mas tem um fator que jamais se recupera: tempo. O tempo não volta. Então, quando a gente estruturou esse plano, o que veio na nossa cabeça? A gente precisa fazer o empreendedor da Bumit, não só eles, porque a gente compartilhou com várias pessoas, esse plano é fazer com que o empreendedor não perca tempo. Agora, no momento de crise como que a gente está vivendo, né, é muito importante a gente entender que cada segundo, cada minuto pode ser decisivo. Então, quando a Karina mencionou, então eu tenho o plano A, o plano B e o plano C, o que a gente queria com isso? Que se cenário A se concretiza, ela tira da carta o plano A. Se o cenário B se concretiza, ela tira o plano C. E é rápido. Você não fica pensando muito. Né? E um dos grandes pontos da grande maioria dos empreendedores, né, a Karina falou da solidão, que a jornada empreendedora ela é muito solitária, mas essa solidão também ela é algo que faz com que o processo de tomada de decisão seja algo extremamente cansativo. E é o que a gente chama de fadiga da decisão. Fica lá os dois sócios batendo cabeça para entender o que eu tenho que fazer, em que velocidade eu tenho que fazer. Então você perde tempo. E aí fica aquela assim, aí um quer A, o outro quer B. Quando você tem um plano,
você já sabe, se isso acontecer, Então, eu achava meio incoerente essa coisa, porque a é lógico da garrafa, né, você tá se abraçando, aí tem várias atitudes que me levam a achar que é um... que a gente precisa entender que A minha incoerência é que quando ela veio me chamar a atenção sobre uma coisa minha, eu consegui enxergar uma reatividade em mim, né? Tivemos até as coisas podem depois dessa conversa, mas eu sempre achei meio incoerente, não só a Mari, ficar piores ou elas podem melhorar antes do tempo. O plano, ele é uma estratégia. A gente precisa estar preparado também para improvisar dentro dessa estratégia. É por isso que também na Bumit, toda semana, né, a gente faz o checkpoint do plano para entender como é que está indo, como é que está avançando, tá? Tem uma pergunta diariamente aqui. A gente... pode falar, Carol. Não, pode falar. É que diariamente a gente revisa alguns pontos, né? Principalmente essas questões financeiras. Então, o acompanhamento diário do fluxo de caixa. Fora a crise, esse acompanhamento ele é frequente. Em se tratando de crise, o acompanhamento do fluxo de caixa ele é diário. Por quê? Eu tenho que estar sabendo se as minhas receitas estão entrando para eu poder cumprir com as minhas obrigações financeiras. Então, diariamente a gente tem esses pontos. E só para fechar assim, a questão financeira, também é importante as análises dos créditos, né? Mentoria financeira, o Braga, o pessoal lá, tem ajudado muito a gente. Então, assim, nós fizemos um levantamento geral de todas as oportunidades de tomar crédito que o mercado estava disponibilizando. Levantamos tudo, passamos para o pessoal, eles avaliam toda a parte de taxas, o que compensa, o que não compensa, devolvem para a gente reavalia. Então, assim, a tomada de decisão, ela é segura, porque a gente tem especialista ali ajudando a gente a fazer conta. Porque o empresário, ele não é especialista financeiro, né? Ele sabe, ele conhece, mas ele precisa ter esses especialistas. A verdade é que 90% dos empreendedores não gostam do financeiro. Eles gostam de marketing, eles gostam de pensar produto, mas a parte financeira que exige disciplina é um grande problema. Sabia, cara? Exatamente, é o caso nosso. Então, assim, a parte financeira, ela se fecha quando a gente analisa as despesas, né? Óbvio, as receitas, e o que a gente tem de crédito disponível. E eu falo assim, até brinquei esses dias com o Jorge, falei, olha, se o cenário realista ou mais otimista se concretizar, e se as linhas de crédito que a gente está analisando no mercado financeiro, se nós conseguirmos tomar esses créditos com essas taxas e tal, a gente vai sair muito fortalecido da crise. Porque a gente teve uma ótima oportunidade de rever todas as nossas despesas, analisar se tinha alguma coisa ali que de repente não era tão necessário, que a gente poderia estar renegociando. Então isso fortalece muito o caixa da empresa. Né? E aí você toma um crédito uma taxa de juro bacana, de repente, para o momento, e você consegue pegar esse recurso, se você não precisa dele depois para a caixa, para pagar a conta, para investir. Então isso se torna um negócio, uma oportunidade. Então por isso que a crise ela te dá essas oportunidades, né? De você revisar seus processos, revisar o seu financeiro, você sai da zona de conforto literalmente. Muito legal. Tem uma pergunta aqui, como ter acesso ao plano? O plano, ele tá, se não me engano, tá no link da nossa bio, da Bumit, @BumitBR, tá no link da minha bio, Carolina Augusta _. Se por acaso, toda semana a gente troca os links, se não tiver lá, vocês podem ter acesso ao plano logo depois que a gente acabar aqui. Eu posto para vocês lá o plano de contingência da Bumit, lá no nosso grupo. Aqui embaixo está fixado a Bumit BR, Grupo Responda à Crise. Você pode entrar lá e a gente coloca o plano lá, o PDF para vocês. Enfim, vocês vão saber de todas as lives, de tudo que está acontecendo, a programação da semana. A gente está fazendo mentorias gratuitas também ao longo do processo, tá? Então, é só entrar, pega esse linkzinho, coloca no navegador, você já entra direto no grupo
ele está fixado logo aqui embaixo. Vocês vão ver que tem um Boomit BR fixado, tá vendo? É o primeiro campo de comentário, é um comentário falso, ele está fixado. E ali está o link, tá bom? Só para quem está perguntando aí. Vamos lá, Karina, sequência. Bom, e aí, assim, uma outra base do nosso tripé são as pessoas, né? Então, assim, financeiro eu acho que é a primeira, e depois vem as pessoas, não menos importante. A gente tem uma política de gestão muito próxima da equipe, né? Eu e o George, a gente está junto, a gente está ali presente, e a nossa comunicação com eles é muito clara, é uma comunicação muito aberta e muito verdadeira. Então, quando a empresa consegue estabelecer com a equipe uma comunicação verdadeira, onde essa equipe confia em você, confia nas suas decisões, confia na direção que você leva a empresa, o que você fala para eles, assim, no momento de crise, você tranquiliza a equipe, porque você passa para eles segurança. Então, logo quando a gente decidiu levar a equipe administrativa, né, para home office, a gente tem, a grande parte da nossa equipe é técnica, são os instaladores, eles ficam em campo, nas obras, né, nos clientes, prestando serviços. Então, esse pessoal estava meio que fadado a não ter o que fazer, né, porque as empresas fechando, enfim. E a minha equipe administrativa, então, o pessoal do comercial, o pessoal da engenharia, esses sim tinham o que fazer. Então, a gente organizou todo o plano de home office deles, assim, toque de caixa, 24 horas a gente estava com tudo mobilizado. E fizemos uma reunião e apresentamos para o pessoal que naquele dia eu acho que não caiu a ficha de ninguém. Eu lembro da carinha deles, assim, me olhando falar, parecia que eu estava falando algo que não ia acontecer. Sim. E a gente já tinha a informação, né, segura de que o negócio ia ser muito, muito feio, muito, muito duro. E naquele momento a equipe não entendeu muito, né? E eu me propus a manter exatamente a rotina que a gente tinha na empresa. Então, fizemos as nossas reuniões semanais, as nossas reuniões diárias com a equipe. Nós temos uma prática de todo início de mês fazer a reunião mensal com todos os colaboradores. E aí a gente comemora os aniversariantes do mês. E eu falei, gente, como é que nós vamos fazer, né, para isso acontecer? Aí encomendei aqueles bolos de pote, mandei entregar na casa de todo mundo. E a gente cantou parabéns online e foi muito legal, o pessoal ficou muito feliz. E a gente fez a reunião mensal. Então, assim, a rotina não parou, né? E semanalmente eu levo para eles as informações do que está acontecendo, como a empresa está agindo, quais são as diretrizes da empresa. Deixo sempre uma mensagem para eles, sempre de motivação. E aqueles que a gente não tem um contato muito próximo, às vezes, né, na rotina do dia a dia, a gente faz um termômetro. Então, entra em contato e aí, como é que tá, né? Enfim, para que a gente possa saber como é que essas pessoas também estão no seu emocional. Sem dúvida. Isso é muito importante. E eu acho que é legal isso que você está falando, Karina, que é a experiência de como você pega o que está no offline e passa para o online nesse momento. Né? Então, a preocupação com gente não é só a gestão das pessoas estarem fazendo o seu trabalho de acordo com o combinado, né, para que as coisas não desandem. Mas mais do que isso como é que a gente passa o nível de engajamento que existia, né, no dia a dia, no offline, para o online. Então, essa iniciativa de você ir lá, né, se preocupar em entregar um bolo de pote, né, na casa das pessoas e se preocupar em garantir os processos, ainda que eles sejam online, isso gera uma manutenção do seu engagement, né, uma manutenção do seu engajamento, e eu acho que isso tem um valor muito grande para as pessoas nesse momento. Sim, sem dúvida. A equipe segura, ela vai continuar produzindo, né? E eu acho que nesse momento que a gente não pode ter é a falta de produção, é a falta de foco, são processos errados, porque no dia a dia já ocorrem erros, né, de processos normalmente.
Então, quando a gente pensa, nossa, eu não estou ali no tete-a-tete com a minha equipe, o que será que vai acontecer? E a gente teve uma excelente surpresa, né? Obviamente que tem falhas? Tem, né? Mas são falhas contornáveis e a equipe está engajada, né? Eles estão também se esforçando, eles estão entendendo o momento. Então, eu acho que você trazer a equipe junto, né, nesse processo de contingência também é muito importante para o sucesso do plano, porque aí cada um vai fazer a sua parte, né? A gente dá a diretriz e eles têm que seguir também com a gente. Exatamente. Então, sobre pessoas é isso que eu preparei para falar para o pessoal. Legal, muito bom, muito bom. Então, você Pode falou de seguir? finanças, falou de gente, pode. Se alguém tiver pergunta, E pessoal, aí, só mandar. E aí tem um outro pilar importante que eu acho que é a questão da informação e da ação, né? Quando a gente começa a receber um monte de mensagem pelo WhatsApp, a gente tem uma tendência ao negativo, né? A ver só catástrofe, só dados ruins e eu decidi que a gente só iria olhar em fontes seguras e fontes que nos trouxessem condição de somar com a nossa análise do plano. Então, ver materiais da prefeitura, onde realmente tem números sobre o desenvolvimento da pandemia no município, porque assim, eu ficar focada, é interessante eu saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas e na minha cidade, que é onde realmente eu tenho o meu negócio? Né? Então, ali, acompanhar a movimentação, acompanhar o trabalho das autoridades, isso é algo que soma e me dá segurança para a tomada de decisão. Eu também participo do LEAD Rio Preto, que tem trazido informações muito seguras para os filiados, e tem trazido também conteúdos bem ricos. Então, esse é o meu terceiro ponto, né, de destaque no plano de contingência. Usar a informação de uma forma correta, que ela venha somar com o seu plano e te garantir que as suas ações sejam ações mais efetivas, mais seguras, né? Não ficar aí dando tiro para tudo quanto é lado. Então, a informação é algo também super importante que vai gerar uma ação eficaz. Então, Carol, basicamente é isso. Eu acho que o empresário, nesse momento, ele está muito tenso, para ficar mesmo, né? Mas não adianta a gente querer metralhar e sair dando tiro para tudo quanto é lado. A gente tem que realmente priorizar e registrar, né? Para a gente ter onde consultar todo dia, fazer um checkpoint, para poder não perder de vista as ações.